Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Nós temos visto a vida dos apóstolos nesses últimos domingos, e nós vimos que os apóstolos aqui, eles são divididos em 3 grupos de 4. E esse último grupo de 4 apóstolos, que nós vamos ver hoje, com exceção de Judas, nós vamos falar do Judas Iscariotes, o traidor, nós vamos falar dele domingo que vem. Mas com exceção de Judas, que ficou famoso ao vender Jesus para ser crucificado, esse último grupo de 4 apóstolos é aquele sobre o qual nós temos o menor conhecimento. Ao que tudo indica, esse era o grupo menos íntimo de Jesus quando comparado com os outros 8 discípulos. Praticamente não se diz quase nada na narrativa dos evangelhos sobre esses 3 últimos apóstolos. E aí o nome que ocupa o 9º lugar na lista de apóstolos apresentado aqui por Lucas, verso 15, é Tiago, filho de Alfeu. A única coisa que as Escrituras nos dizem sobre ele é o seu nome. Não diz mais nada. Quem foi Tiago, filho de Alfeu? A Bíblia só fala do nome dele. Se alguma vez se porventura ele alguma vez fez alguma coisa que o destacasse do grupo, não foi registrado na Bíblia. Não está aqui. Em momento algum ele chega a ter fama, notoriedade. Tiago, filho de Alfeu, não era alguém que chamava a atenção. Até mesmo o nome dele era comum. Existiam na época muitas pessoas, muitos homens com o nome de Tiago. Por exemplo, nós já falamos de Tiago, aquele mais famoso, filho de Zebedeu, que fazia parte daquele grupo mais próximo de Jesus. A Bíblia menciona um outro Tiago, que era filho de Maria e José, meio-irmão de Jesus. E foi esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que tornou-se um grande líder da igreja de Jerusalém. Foi esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que lá em Atos 15 vai ser o porta-voz que transmite ali a importante, famosa decisão do Concílio de Jerusalém. Foi esse meio-irmão de Jesus e não o apóstolo, filho de Zebedeu, que escreveu a epístola que nós temos lá no final do Novo Testamento. Então, nós temos muitas pessoas com o nome de Tiago, não só na Bíblia, mas na época. E esse aqui, o filho de Alfeu, a gente não sabe nada, até o nome dele era comum. Então, é praticamente tudo isso que a gente sabe sobre esse Tiago aqui, que ele era filho
de Alfeu. De acordo com Marcos vai dizer isso lá no seu evangelho, no início do seu evangelho, Mateus também era filho de um homem chamado de Alfeu. Então, é possível que esse Tiago fosse irmão de Mateus. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. É possível que esse Tiago aqui, o menor, como é chamado, fosse irmão de Mateus. Né? Há essa possibilidade. Certamente que a Bíblia não faz nenhuma distinção entre o nome dos pais desses dois apóstolos. Alfeu, ele é mencionado sem nenhuma diferenciação. No entanto, Tiago e Mateus não são identificados em parte alguma como irmãos. É só uma hipótese que se levanta, mas algo que poderia ter acontecido. Outro detalhe sobre a família desse Tiago, que também nos é relatado por Marcos, é que a mãe dele se chamava Maria. E essa Maria, mãe desse Tiago, que faz parte desse terceiro grupo de apóstolos, era uma mulher muito devota a Jesus. Marcos vai dizer que ela presenciou a crucificação. Marcos vai dizer que ela era uma das mulheres que foram preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, ou após a sua morte. Então, tanto Marcos quanto João nos falam de duas Marias que estavam perto da cruz, junto com a Maria, mãe de Jesus. Vamos dar uma olhada nesses textos? Abra aí, por favor, Marcos capítulo 15. Tá bom, tá bom. Marcos 15, no verso 40, é dito assim: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e Salomé. Outro texto, João capítulo 19, verso 25. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e, olha o que diz aí, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, olha só, é possível e até mesmo provável, por causa desses textos aqui, que a irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleopas, e Maria, a mãe de Tiago menor, sejam a mesma pessoa. É possível. Mas aí você pode pensar e perguntar, mas pastor, você acabou de falar, e Lucas vai dizer que Tiago tinha um pai que se chamava Alfeu. Sim, e Cleopas poderia ser outro nome para Alfeu. Ou talvez a mãe de Tiago tivesse se casado depois que o pai dele faleceu. Então, tem gente que vai dizer que esse Tiago aqui, ele era primo de Jesus. É uma outra informação que a gente vai, catando aqui, catando ali, a gente descobre sobre Tiago o menor. Exceto por esses poucos detalhes sobre a sua família, esse apóstolo ele é completamente desconhecido. A sua falta de proeminência refere-se ou aparece até mesmo no seu apelido, Tiago o menor.
A palavra grega que foi utilizada aqui para menor significa pequeno. E o seu principal significado é de pequena estatura, de modo que poderia tratar-se de uma referência às suas características físicas. Talvez ele fosse um homem baixinho, um homem franzino. No entanto, essa palavra menor também pode se referir a alguém mais jovem. E aí pode ser que seja uma referência ao Tiago, filho de Zebedeu, que era mais famoso no grupo. E aí, para distinguir os dois Tiagos, aquele era o Tiago, famoso. Esse aqui é Tiago, o menor, em referência àquele Tiago que é muito mais famoso. No entanto, o mais provável é que essa expressão, o menor, refira-se não à estatura, não a uma comparação dele com o outro Tiago, mas seja uma referência realmente à influência que esse homem teve. Porque o Tiago, filho de Zebedeu, era um homem proeminente. Não sei se você vai lembrar, na época eu falei que a família de Tiago e João era famosa a ponto de ser conhecida do sumo sacerdote. Fazia parte daquele círculo mais íntimo de amigos de Jesus. Então, dos dois Tiagos, o filho de Zebedeu, ele era muito mais influente, muito mais famoso, muito mais conhecido. E o filho de Alfeu era chamado de Tiago, o menor, o Tiaguinho, poderíamos dizer assim, ali daquele grupo de apóstolos. E aí, todas essas coisas juntas, pequeno, quieto, sem influência, é possível que todas estas coisas juntas se referissem a esse discípulo chamado, comissionado por Jesus. É provável que todas essas características juntas fizessem parte da personalidade desse apóstolo. E esse fato, ele é muito interessante, é muito importante, porque nos lembra, nos mostra que ele não buscava reconhecimento. Esse homem aqui, ele não tinha aptidão, ou pelo menos ele não demonstrava aptidão para a liderança. Ele não fazia, assim, perguntas críticas. Ele não tinha ali percepções surpreendentes, tiradas extraordinárias. A gente não vê isso. Ao que tudo indica, isso não fazia parte da personalidade dele. A única coisa que ficou registrada sobre esse camarada, sobre esse discípulo, foi o seu nome. Tudo que aconteceu envolvendo alguma coisa que ele realizou, ficou envolto em mistério. E isso nos lembra que, apesar dele ser o menor, ele era um dos 12. Apesar de ser o menor, ele era um dos 12. E por algum motivo que nós não sabemos explicar, e que não é citado nas Escrituras, Jesus o escolheu, o treinou e lhe deu poder, como fez aos outros, e o enviou a testemunhar assim como ele fez aos outros. Esse Tiago, ele nos faz lembrar aquelas pessoas lá de Hebreus 11. Vamos dar uma olhada? Abra aí, por favor. Hebreus 11.
A partir do verso 33, é dito assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Gente, quem são esses outros? Quem são esses outros mencionados aqui pelo autor de Hebreus? Ninguém sabe. Não existem nomes, não existem identidades, não tem CPF, não tem RG, não tem título de eleitor. Essas pessoas não são conhecidas por nós. Mas Deus sabe quem é cada um deles. O mesmo autor de Hebreus, ele vai dizer assim: Deus não é injusto. Para quê? Para ficar esquecido do trabalho, da obra, do ministério dessas pessoas. Ou daqueles que trabalham para o Senhor. A eternidade vai revelar o nome e o testemunho dessas pessoas. Você já ouviu alguma história, algum livro escrito, algum sermão pregado sobre Tiago o Menor? A eternidade vai nos dizer quem foi Tiago o Menor. A eternidade vai nos dizer quem foi este homem do qual o mundo mal se lembra. Quem foi esse homem do qual a gente quase nada sabe. Grande parte da história da igreja primitiva também não nos diz quase nada sobre esse apóstolo. Algumas das lendas mais antigas sobre ele acabam se confundindo com aquelas que falam de Tiago, irmão de Jesus. Então a gente não sabe quase nada sobre ele. Há alguns indícios de que depois da morte de Cristo, quando os discípulos, os apóstolos se espalharam pelo mundo, esse homem, esse apóstolo tenha levado o evangelho à Síria e à Pérsia. E os relatos da morte dele são os mais diversos e diferem. Alguns a gente sabe quase que com certeza, mas dele a gente não sabe. Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros afirmam que ele foi espancado até morrer, e existem aqueles relatos ainda que dizem que ele foi crucificado como Jesus. Enfim, ele era primo de Jesus. Ele era irmão de Mateus? A gente não sabe. A Bíblia não deixa nada muito claro sobre isso. O que fica evidente nas Escrituras é o fato de que a importância dos discípulos não vinha da sua ascendência. Isso fica claro. Se isso fosse importante, as Escrituras teriam registrado essas informações. O que nos leva a uma outra conclusão. O que tornava estes homens importantes era o Senhor,
a quem eles serviam. Era a mensagem que eles proclamavam. Isso que fazia desses homens importantes. O que nos lembra que o meu, o seu, o nosso valor não vem dos recursos que temos, não vem do berço no qual nós nascemos. O que nos atribui valor é o Espírito que em nós habita. A vida deste homem nos fala, nos mostra, nos lembra isso. E então não faz mal se faltam detalhes sobre esse homem. Porque, como disse, o céu vai revelar a mais completa verdade sobre quem ele era e como ele era. Enquanto isso, basta sabermos que ele foi escolhido por Jesus para receber poder do Espírito Santo e ser usado por Deus na propagação do Evangelho. É muito interessante que depois das narrativas bíblicas, depois do Pentecostes, das narrativas bíblicas ali, após o Pentecostes, você pode observar isso. Todos os homens, em maior ou menor grau, eles acabam desaparecendo. As narrativas bíblicas não falam muito dos homens, não nos dão uma biografia muito completa. E isso acontece porque as Escrituras sempre mantêm a atenção do leitor voltada para Cristo, para o poder de Cristo, para o poder do Evangelho. O que isso lembra? Que o mais importante não é o instrumento, é o Senhor. O importante não é o evangelista, é o Evangelho. Ninguém resume melhor essa verdade do que Tiago, filho de Alfeu, do que Tiago, o menor. Talvez ele pudesse dizer que era irmão de Mateus, talvez ele pudesse dizer que era primo de Jesus, no entanto, ele atravessou toda a narrativa do Novo Testamento silencioso, despercebido. O mundo não sabe quase nada sobre ele, mas na eternidade ele vai ser recompensado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a mesma coisa pode acontecer a mim e a você. Talvez não recebamos aqui o valor que merecemos ou o valor que achamos que merecemos. Mas a vida desse apóstolo é um lembrete inequívoco de que, em hipótese alguma, Deus se esquecerá de nós. Deus vê, Deus sabe aquilo que nós estamos fazendo, a intenção com a qual nós estamos fazendo. Jesus disse àquelas igrejas do Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Por isso que, quando nós fazemos alguma coisa no reino de Deus, nós devemos fazer para Deus, sem esperar o reconhecimento, sem esperar a glória, sem esperar os holofotes. O segundo apóstolo que recebe a nossa atenção é mencionado por Lucas logo depois de Tiago menor, chamado de Simão, o Zelote. Em algum momento, Simão foi membro de um partido político dos judeus conhecido como Zelotes. Os judeus, eles eram divididos em vários grupos. Tinha lá os fariseus, que eram os mais famosos, os mestres da lei. Tinham os saduceus, que eram um grupo
mais liberal, teologicamente falando, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Você tinha lá os essênios, que eram aqueles judeus que não queriam se misturar com a cultura e viviam em cavernas. Você tinha também os zelotes. E o fato dele receber esse título ao longo da sua vida, Simão o Zelote, sugere que ele tinha um temperamento muito impetuoso. Bem provável que ele fosse brigão, zangado. E isso porque o grupo do qual ele fazia parte, os zelotes, eles andavam armados e eles defendiam que os judeus deveriam apanhar em armas e deveriam fazer uma revolta armada para expulsar os romanos ali da sua terra, do meio de Israel. Eles odiavam os romanos e o seu objetivo maior era se ver livre da ocupação e do jugo dos romanos. Uma parte mais fanática desse grupo era especializada em atos de terrorismo político contra os romanos. Muitos deles mataram romanos. Outro ramo operava como uma espécie de polícia moral, que ficava lá observando os judeus, o seu povo, para que os judeus não saíssem da linha. E eles declaravam que qualquer judeu que se casasse com uma pessoa que não fosse dos judeus, essa pessoa deveria ser linchada. Então eles eram muito radicais. E os zelotes, eles esperavam um Messias que viria liderá-los nessa expulsão dos romanos do seu território. Os zelotes esperavam um Messias que viria restaurar o reino de Israel e fazer de Israel o reino glorioso da época de Salomão. Então eles eram patriotas apaixonados, prontos a morrer a qualquer instante por aquilo que eles acreditavam. E como um dos 12, Simão precisou se relacionar com Mateus. Quem era Mateus? Um ex-cobrador de impostos, um publicano. Se os judeus já odiavam os publicanos, porque esses trabalhavam para os romanos, os zelotes, então, tinham um ódio mortal dos publicanos. Mateus era o exemplo de uma pessoa que Simão odiava, que Simão desejava matar. No entanto, debaixo da orientação de Jesus, Mateus e Simão se tornam irmãos espirituais. Debaixo da orientação de Jesus, Mateus e Simão passam a ser companheiros dentro do reino de Deus. Debaixo da liderança de Jesus, Mateus e Simão trabalham juntos pela mesma causa, que é a expansão do Evangelho. Gente, o que isso aqui nos mostra? O que isso aqui deixa evidente? Que no reino de Deus existe espaço para pessoas que tenham posições políticas diferentes. Não é isso? Nós podemos, sabia disso? E nós iremos pensar de forma diferente.
politicamente falando. Tem gente que defende o Estado como a melhor forma, como o Estado governando tudo, ou quase tudo. Tem gente que acha que o Estado não deve interferir em quase nada, no mínimo possível. Posições antagônicas, completamente diferentes. No entanto, isso não pode nos impedir de sermos irmãos. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa politicamente. Simão o Zelote odeia romanos, queria destruir os romanos. Está no mesmo grupo de Mateus, um ex-publicano que trabalhava para os romanos, considerado um impostor, um traidor. Nesses últimos anos, muitas pessoas deixaram de se falar. Nesses últimos anos, inimizades surgiram por causa de questões políticas. Na nossa nação, nos nossos contextos por aí. Pessoas influentes no meio evangélico se perderam por questões políticas. Você deve entender e saber de quem eu estou falando. Fizeram coisas que não deveriam ser feitas, afirmaram coisas que não deveriam afirmar, acabaram se isolando pelo fato de que, quando a situação política no país se afunilou, eles se afastaram de todos aqueles que não pensavam como eles. Esses irmãos deveriam se lembrar que no grupo dos 12 existiam pessoas como Simão e Mateus. Nós deveríamos ler o livro de Jonas. Leia lá o livro de Jonas, com um olhar diferente do que nós já lemos até os dias de hoje. Talvez um livro extremamente, a Bíblia toda mas um livro para os dias de hoje, para o cenário no qual nós vivemos como cristãos numa sociedade altamente politizada, seja o livro de Jonas. Eu odeio aquele povo. E o meu desejo é que caia fogo do céu e destrua todos eles. Deus chega e diz: Jonas, vai lá e prega para eles. Eu? Pregar para eles? Pensam de forma diferente de mim. Eles querem destruir o meu povo. Eu quero que eles vão queimar no fogo do inferno. Eu vou para lá. Deus pega e diz: você vai para cá, filho. Fica aí. E fala o que eu mandei você falar. Irmãos, nós não podemos deixar de sermos irmãos por questões políticas. Nós não podemos permitir que a bandeira do cristianismo seja trocada por uma bandeira azul ou vermelha. Eu acho interessante que Simão, que em certa ocasião estava disposto a matar por motivos políticos, ele encontrou uma causa muito mais digna para dar a sua vida. Olha que coisa extraordinária. A proclamação da salvação para pecadores de todas as tribos, povos e raças foi algo muito mais digno dele dar a sua vida do que os motivos políticos que o levaram até aquele momento da sua vida.
O entusiasmo ardoroso que antes ele havia dedicado a Israel passa a se expressar na sua devoção a Cristo. Então, o que a gente aprende aqui com Simão? Algo muito importante é isso. Muito maior que as nossas ideologias políticas é Jesus Cristo, é o cristianismo. Várias fontes da antiguidade afirmam que depois da destruição de Jerusalém, Simão levou o evangelho e pregou o evangelho nas ilhas britânicas. E assim como tantos outros, Simão desaparece do relato bíblico. E não há nenhum relato confiável do que aconteceu com ele. No entanto, o que sabemos é que ele foi morto por pregar o evangelho. E por fim, o nosso terceiro e último apóstolo de hoje. Se você olhar lá, Lucas fala de Tiago o menor, de Simão o Zelote e de Judas, filho de Tiago. Você colocaria no seu filho o nome de Judas? Ô Judas, quem colocaria no filho o nome de Judas? Mas por que não? O nome de Judas tem um significado belíssimo. Judas significa Jeová conduz, conduzido por Deus. E nós calvinistas cremos que o Iscariotes também foi conduzido por Deus. Mas por causa da traição de Judas Iscariotes, parece que o nome Judas tem sobre ele uma maldição, né? Uma conotação negativa por toda a eternidade. É muito interessante que quando João menciona esse apóstolo, Judas, filho de Tiago, ele não fala Judas, filho de Tiago, ele fala assim, Judas, não o Iscariotes. Está lá em João 14. Na verdade, esse Judas aqui, o filho de Tiago, ele tinha 3 nomes. Jerônimo, ele vai se referir a esse apóstolo como trinômio, ou o homem com 3 nomes. Judas foi o nome que ele ganhou ao nascer. Em Mateus 10, ele é chamado de Tadeu. Se você olhar Mateus 10, verso 3, diz que ele é chamado de Tadeu, que significa criança de peito. Talvez ele fosse, por receber esse nome, Tadeu, talvez ele fosse o caçula da família, o mais jovem. E certamente ele recebeu um carinho especial da sua mãe para se chamar de Tadeu. E o seu outro nome, segundo a tradição, é um nome muito parecido com o de Tadeu, que é Lebeu, que significa criança do coração. E esses 2 nomes, Tadeu e Lebeu, sugerem que ele era um homem de coração terno. Alguém que tinha um coração de uma criança. Como é impressionante, não é? Terno de uma criança. Quem é pai há muito tempo não deve se lembrar, porque à medida que os filhos vão crescendo, essa ternura às vezes se perde. Nós vamos amadurecendo, mas eu vejo ainda nos meus 2 filhos que são pequenos, eu brigo com eles e falo sério e às vezes eu bato. Mas se eu vier 2 minutos depois e falar com doçura, com amor, eles reagem com ternura.
bate num filho, briga sério com um filho de 16 anos e tenta falar com ele 3 minutos depois. Provavelmente você vai conseguir falar com ele 3 semanas depois, né? Lebeu é alguém que é a criança de peito. Tadeu é a criança do coração. E esses nomes sugerem que esse discípulo era alguém terno. Muito terno. Uma alma terna. E é muito interessante, assim como eu fiz a comparação de Mateus com Simão Zelote, é interessante também pensar que uma alma tão gentil pudesse fazer parte de um grupo que tivesse um Simão Zelote. Alguém extremamente terno, com alguém extremamente zelote, bravo. Que lição! Dentro do grupo dos 12, tem lugar para o bravo? Porque tem horas que nós precisamos de gente assim. Tem hora que se você não tiver alguém para dar um tapa em cima da mesa e falar, o negócio não anda não. Precisa de gente assim o reino de Deus. Mas tem hora que nós precisamos de pessoas que tenham a ternura desse Lebeu, desse Tadeu. Que coisa extraordinária que o estudo da vida desses apóstolos nos ensinam. Os zelotes, eles podem se transformar em grandes pregadores, mas também existem pregadores gentis, doces, compassivos, meigos, que são usados por Deus, que são levados por Deus a abençoar muitas pessoas. Isso nos lembra que o grupo dos discípulos, ou no grupo dos discípulos, existia pelo menos um representante de todo tipo imaginável de personalidade. Que coisa extraordinária. Deus usa todos nós, o bravo e o gentil, o zelote e o ex-cobrador de impostos. Que coisa impressionante. Assim como os outros 2 membros fiéis do terceiro grupo apostólico, esse aqui também se encontra envolto em mistério. O Novo Testamento registra um único episódio envolvendo Judas, Lebeu, Tadeu. Vamos ler João capítulo 14. É o único episódio que narra, é o único texto que narra um episódio envolvendo esse apóstolo. João 14, versos 21 e 22. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não a um mundo? Nós aqui vemos a ternura, a humildade desse homem. Porque ele não diz nada ousado, nada impetuoso, ele não diz nada excessivamente confiado, ele não repreende a Jesus como Pedro fez numa outra ocasião. A pergunta que ele faz a Jesus é cheia de brandura, cheia de humildade.
desprovida de qualquer tipo de orgulho. O que ele pergunta, o que ele fala para Jesus aqui, é que ele não conseguia entender ou acreditar que Jesus iria se revelar a esse grupo de 12 homens da ralé e não se revelaria ao mundo. Os discípulos o conheciam muito bem, mas o resto do mundo estava alheio a quem Jesus realmente era. Então Lebeu queria saber: por que você vai se revelar a nós e não vai se revelar ao mundo? Mostra aqui a sua piedade. Um homem que amava o Senhor, um homem que tinha esperanças para o mundo, porque ele desejava saber por que Jesus não iria mostrar-se a todos. E aí Jesus lhe dá uma resposta também cheia de ternura. Olha o que diz o verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, Judas, eu me manifestarei a qualquer um que verdadeiramente me ame. Certamente que Tadeu estava pensando ali em termos políticos, em termos materiais, questionando como você ainda não dominou o mundo, por que você não se manifesta, não se revela, não demonstra quem é ao mundo. E a resposta de Jesus significava: olha, eu não vou assumir o controle do mundo exterior, eu vou dominar os corações, um de cada vez. E juntos, eu e meu Pai, vamos estabelecer o reino no coração daqueles que me amarem. As tradições mais antigas sobre Tadeu sugerem que, alguns anos depois do Pentecostes, ele levou o evangelho para Edessa, que é uma cidade ali da Mesopotâmia, na atual Turquia. Existem diversos relatos antigos sobre como ele curou o rei de Edessa, um homem chamado Abigar. E no século IV, o historiador Eusébio disse que os arquivos de Edessa, que mais tarde foram destruídos, continham relatos completos da visita que esse apóstolo fez ao rei de Agar e ao rei Abigar, e a cura que foi ministrada a esse rei através da vida desse apóstolo. O símbolo apostólico tradicional de Judas Tadeu Lebeu é uma clava, porque diz a tradição que por causa da sua fé, ele foi espancado até a morte com uma clava. E aí, essa alma de coração terno seguiu fielmente o seu Senhor até o fim. E o seu testemunho foi tão abrangente, tão poderoso, quanto aqueles dos discípulos mais conhecidos e extrovertidos. Eu quero encerrar convidando você a ler o Salmo 102. Abra aí. O verso 18. Diz assim: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Salmo 145, abra aí.
Verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Por que eu encerrei lendo esses 2 salmos? Ou por que eu estou encerrando lendo esses 2 salmos? Gente, ao longo da história, através da vida de pessoas imperfeitas, Deus revela o seu poder, a sua glória para a humanidade. Do menor ao maior, a vida de centenas de homens tem estimulado outros seres humanos a honrar ao Senhor. As histórias, as biografias, os testemunhos, os relatos daquilo que Deus fez com vários de seus servos, através de vários dos seus servos, deve ser contado, preservado, recontado, enfatizado, anunciado. O que esse texto aqui de Lucas 6, que relata a vida, o chamado desses 12 apóstolos, e ao analisarmos a vida desses 12 apóstolos, o que isso traz de bênção, de edificação para as nossas vidas? Ao olharmos para a vida deles, quem foram, o que fizeram, como agiram, como reagiram, a história de vida desses homens deve servir de inspiração às nossas vidas. Por isso que a história deles foi preservada, foi narrada e preservada nas Escrituras, para que nós soubéssemos quem foram esses homens, aprender com eles, com os seus defeitos, com os seus acertos. Um grande exercício espiritual que grande parte daqueles que são crentes não faz é ler sobre a vida dos grandes homens de Deus. O povo não lê. Quando lê, às vezes não lê o que deve ser lido. Dias atrás, Geraldo chegou para mim e falou: estou lendo a biografia de quem, Geraldo? Está lembrando, não? Lloyd Jones. Ele leu algumas biografias e eu falei: eu gosto muito de ler biografias. Eu tenho aqui na minha mesa um livro que fala da vida dos puritanos. Tem mais de 100 puritanos ali. Eu gosto de ler a vida deles de uma forma devocional. Ler como reagiram diante de situações parecidas com a minha me serve de inspiração. Ler e aprender com a vida de pessoas serve de inspiração às nossas vidas. E quando nós falamos sobre a vida desses homens de Deus, quando nós lemos sobre a vida desses homens de Deus, nós estamos falando e lendo e aprendendo sobre a graça de Deus. Não é verdade? Deus, Jesus Cristo, apanhou um zelote e colocou do lado de um ex-cobrador de impostos. E eles caminharam juntos. O que é isso? A graça de Deus. Jesus apanhou um homem extremamente arrogante,
como Tiago e João, chamados de filhos do trovão. Lapidou o caráter desses homens e os usou no seu reino. E João termina sua vida se dirigindo às pessoas, não mais pedindo fogo do céu. João se dirige às pessoas dizendo: filhinhos, amados. O que é isso senão a graça de Deus? Então, quando nós falamos, estudamos, analisamos a vida desses homens, nós estamos falando, estudando e analisando sobre a graça de Deus. E o que seria de cada um dos apóstolos sem a maravilhosa graça de Deus? John Newton nos dá a resposta para essa pergunta. O que seria de cada um dos apóstolos? O que seria de mim, de você? O que seria de todos os filhos de Deus sem a graça de Deus? John Newton nos dá a resposta. Ele diz: perdido era eu, a graça me achou. O que seria de nós? Estaríamos perdidos. Foi ela, diz John Newton, foi ela a graça que me levou ao Salvador. E é por isso que nós precisamos ler, ouvir, aprender sobre biografias, sobre testemunhos, sobre histórias, sobre os relatos daquilo que Deus fez com seus servos, com seus discípulos, com seus apóstolos, com aqueles homens e mulheres que se dispuseram a fazer grandes coisas no reino do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela vida desses homens. Homens que deram as suas vidas. Homens que dispuseram dos seus recursos, dos seus dons, da sua própria vida pelo Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pelo relato sobre cada um deles, que nos conta como o Senhor trabalha, transforma, auxilia, santifica. Aqueles homens mais brutos, aquelas personalidades as mais terríveis. Ó Deus, nós te louvamos porque a tua graça trabalha em nós, apesar de nós. Nós te louvamos porque a tua graça nos modifica, nos santifica. E pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor trabalhou na vida desses homens, o Senhor também faça nas nossas vidas. E por fim, nós te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor conduziu um grupo de apóstolos com ideologias diferentes, pensamentos diferentes, posições políticas diferentes, o Senhor também o faça aqui entre nós. Que o Senhor nos dê maturidade para nos respeitarmos. Que o Senhor nos dê maturidade para entendermos que acima das ideias humanas está a tua cruz, está o teu evangelho, está a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, e não permita que
as nossas ideologias, assim como aconteceu com Jonas, venham a nos impedir de amarmos e de demonstrarmos e de desejarmos compaixão até mesmo para aquelas pessoas que não pensam como nós. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, em nome de Jesus.